decidi mandar uma mensagem no direct da Paula pra ver se ela conseguia me responder. E aí eu desabafei com ela e ela me respondeu. Ela me mandou um texto me falando sobre o poder da mulher, sobre a mulher interna, sobre a velha sábia, sobre as mulheres que correm com os lobos, que é um livro. E aquilo foi como se Deus tivesse usado ela pra falar comigo, sabe? Era tudo que eu precisava de ouvir. Aí eu dormi e no outro dia eu acordei totalmente diferente. E falei, cara, eu vou procurar um emprego. E achei um emprego num restaurante e comecei a trabalhar. E ali, as coisas começaram a fazer sentido, porque eu juro pra vocês, a partir do momento em que eu comecei a ter a minha independência financeira, a minha dependência emocional começou a ser substituída, sabe? Eu sinto que quando eu comecei a ter o meu dinheiro, eu comecei a ter um pouco mais de liberdade, eu comecei a fazer as coisas que eu queria, e ali eu comecei a perceber que eu não precisava me manter dentro daquele relacionamento doente, que eu não precisava de ficar do lado de uma pessoa que me fazia tão mal, e que eu podia sair daquela situação. E como eu já tinha conversado, já tinha entendido um pouco do que eu precisava, do que eu merecia, eu falei, cara, quer saber? Eu vou procurar um lugar pra mim. E aí, como pra começar a trabalhar, eu tive que contratar uma babá pra ficar com meu filho, eu conversei com a babá do meu filho e perguntei pra ela se ela não sabia onde tinha uma casa pra alugar, que também é um conselho que me deram, pra sempre pedir ajuda, conversar com as pessoas, perguntar pras pessoas, né? E a babá do meu filho virou pra mim e falou que o tio dela tinha uma casa pra alugar, assim. E eu pedi pra ela conversar com ele e ele fez um barato, assim, um preço muito, muito barato pra mim, sabe? Tipo, ele realmente foi muito bom pra mim. E eu mudei com meu filho. Conversei, né, com o pai do meu filho, falei sobre a separação, peguei minhas coisas e mudei num domingo. E quem mais me ajudou a fazer essa mudança foi a família da babá do meu filho. Eu me mudei, comecei a tocar minha vida, comecei a perceber que, tipo, eu não amava o pai do meu filho mais, que o que eu vivia era realmente uma dependência, sabe? E que aquilo tava me destruindo por dentro. Só que quando o pai do meu filho percebeu que era real, ele começou a chorar, ele começou a espernear, ele começou a fazer um escândalo, ele começou a implorar pra eu não ir. E deu até aquele sentimento, sabe? De tipo, ai, vamos tentar mais uma vez? Só que pra mim eu tava assim, poxa, ou sou eu ou é ele, mas eu preciso escolher o lado que vai me fazer bem. Nesse momento eu precisava de me escolher. E quando eu mudei, sério, depois de um mês que eu tava trabalhando e morando sozinha, a condição do pai do meu filho era precária. Ele tava sem cortar o cabelo, ele tava assim, com as roupas tudo feia, ele tava destruído, ele tava acabado, as pessoas olhavam, as pessoas percebiam. E detalhe, quando eu decidi terminar, porque todas as vezes que eu falei que eu ia terminar pra minha sogra, ela sempre falava pra mim, não, não faz isso, porque Deus não vai te abençoar, porque Deus, é isso que o diabo quer, destruir sua família, é isso que ele quer. Então sempre que eu tentava terminar, alguém falava, não, não faz isso, tenta de novo, conversa, resolve. E eu sempre tentava resolver, mas dessa vez que eu falei com a família, com a babá do meu filho, que a família dela me ajudou, eu decidi fazer isso tudo em silêncio, sabe? Eu fiz calada, eu não contei pra ninguém. Então, quando as pessoas perceberam que eu realmente tinha saído fora, realmente foi um choque de realidade pras pessoas, porque ninguém esperava, a gente vivia aquela relação há anos doente daquele jeito, e principalmente o pai do meu filho, nossa, ele foi o que mais sofreu diante dessa história, e assim, eu até voltei a conversar com ele, eu até, sabe, tava pensando novamente em nós dois, só que eu lembro que eu coloquei meu joelho no chão, eu orei e falei, pai, por favor, me dá sabedoria, Senhor, porque por mais que eu ame ele, por mais que ele é o pai do meu filho, por mais que eu gostaria de ter a minha família, sabe, construída,